Colossenses capítulo 4. Hoje seguiremos até o final da carta, até o versículo 18, mas por enquanto faremos a leitura dos versículos 2 a 6. Colossenses 4, de 2 a 6. A palavra do Senhor então nos diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e amado Pai, te louvamos pela instrumentalidade do nosso irmão Paulo. Te louvamos porque o Senhor nos permitiu chegar até o final dessa carta hoje, uma série de mensagens, e agora nesse momento fala ao nosso coração. Nos instrua através do Espírito Santo a como devemos nos portar como igreja, de modo que o nosso testemunho seja visível, seja santo e seja eficaz no meio desse mundo, para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós chegamos à nossa pequena série na carta de Paulo aos Colossenses. Foram 11 sermões com esse é o 11º. Carta essa escrita a uma igreja que Paulo não conheceu. Paulo não conhecia esses irmãos, não foi plantada por Paulo, ele nunca tinha ido a Colossos. Porém, foi fruto do ministério de Paulo, quando ele pregava, quando ele ensinava em Éfeso. Então, muito provavelmente, Epáfras, que foi quem plantou essa igreja, ouviu de Paulo, aprendeu de Paulo o evangelho, e então voltou para a região de Colossos, uma dentre algumas igrejas, numa região que se chamava Ásia Menor. E embora Paulo não conhecia pessoalmente aqueles irmãos, ele tinha por eles um cuidado pastoral enorme, a ponto de escrever essa carta, essa epístola, com a preocupação em relação a falsos mestres que estavam ali naquela região, ensinando coisas contrárias ao Evangelho do Senhor Jesus. Paulo então escreve essa carta para corrigir, para proteger, para preservar esses irmãos de Colossos contra esses falsos mestres e também para instruí-los na fé, uma vez que ele não os conhecia. Então, como eles, como verdadeiros cristãos, deveriam então se portar em família, uns com os outros, na fraternidade da comunhão e também na própria sociedade. Chegamos então a essa carta, numa região que, quando a gente olha para esse momento da história da igreja, ali por volta da década de 60 do primeiro século, na região da Ásia Menor não havia mais do que 2, 3 mil cristãos, distribuídos por igrejas locais, reunidas nas casas, de torno de 20, 30 pessoas. Então, por mais que a gente muitas vezes olhe para o passado com muita admiração para a chamada igreja primitiva, a igreja do primeiro século, quando a gente pensa na realidade desses irmãos, a gente poderia pensar que é uma estrutura muito frágil. Poucos milhares de pessoas naquela região, sofrendo grande perseguição do judaísmo. A perseguição romana ainda não havia sido institucionalizada, mas já havia certa hostilidade aos grupos cristãos. Então, pessoas ali ensinadas pelos apóstolos, e aí ensinadas umas pelas outras, nas suas casas, pequenos grupos de 20 e 30 pessoas, e daquela igreja, e daquela realidade, o cristianismo avançou, e o cristianismo cresceu, e o cristianismo cobriu o mundo, e alcançou todas as nações, e as portas do inferno não prevaleceram sobre a igreja. A promessa de Deus, realizada a Abraão em Gênesis 12, de que todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele, foi cumprida e continua sendo cumprida hoje. Mas como que essa igreja avançou? Como que essa estrutura tão incipiente aos olhos humanos
cresceu, avançou, sobrepôs impérios e imperadores ruíram, perseguiram, mataram. E a igreja só cresceu e só frutificou até hoje. Nós somos fruto da ação do Espírito Santo. Nós somos fruto do compromisso de Cristo com a sua igreja. Nós somos fruto desse cumprimento da palavra. Não foram estratégias mirabolantes, não foram superestruturas financiadas. Foi o poder de Deus através da própria igreja, dos meios simples, dos meios ordinários. E no final dessa carta, Paulo vai trazer aos irmãos exatamente esses meios comuns, esses meios ordinários, pelos quais a igreja avançou ao longo da história e continua avançando. E é exatamente isso que nós veremos hoje, que o reino de Deus avança através da igreja e dos seus esforços. Veremos isso em 3 partes. O reino de Deus avança através da oração vigilante. O reino de Deus avança através do testemunho sábio. E o reino de Deus avança através da cooperação dos crentes. Primeiro ponto, então, versículo 2 do capítulo 4 de Colossenses. O reino avança através da oração vigilante. Versículo 2, então, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, a primeira consideração de Paulo é em relação à oração. Paulo começa com aquele que é um dos instrumentos mais importantes para o avanço da igreja, mais importante para o avanço do reino de Deus, que são os crentes de joelhos. Por outro lado, a nossa realidade, o que vemos, é que, infelizmente, esse é um meio de graça dos mais negligenciados. E quando a gente fala de plantação de igreja, quando a gente fala de avanço do evangelho, quando a gente fala de avanço de reino de Deus, e eu tenho certeza que a oração não é a primeira coisa que passa na cabeça de muitos. Vamos pensar, como eu disse, em estratégias, em mecanismos, em meios, em recursos, em novos formatos de ministério, novas habilidades, pessoas usadas por Deus certamente como referência, mas dificilmente a gente vai primeiro pensar, a oração é o início de tudo, a oração é o fundamento de tudo. E o que Paulo vai dizer para esses irmãos é, perseverem na oração, vigiando com ações de graças. A nossa vida tem que ser exatamente como Paulo descreve aqui. A nossa vida de oração tem que ser exatamente como Paulo descreve aqui. Uma oração constante, em favor uns dos outros, apoiada, suportada, sustentada pela gratidão à obra do Senhor Jesus. Então, quando a gente olha aqui, no português, parece que são duas coisas separadas. Perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Mas na realidade não. Obrigado, meu irmão. Tomar um golinho aqui, porque já foi a liturgia toda, né, gente? A voz não vai perseverar aqui. Então vamos lá, pessoal. Parece que são duas coisas separadas. Perseverar na oração, vigiando com ações de graças. E até o nosso contexto evangélico, o nosso linguajar evangélico, às vezes pode nos levar a esse erro, a esse equívoco. Então o que a gente costuma muito falar? Vigia. Vigia, não é isso? Como se a vigilância fosse algo exclusivo, algo próprio, algo independente. Mas na realidade, o que Paulo está nos colocando aqui é o seguinte: perseverem na oração, ou seja, insistam na oração. Não parem de orar, não deixem de orar, sejam incessantes na oração. De que maneira, Paulo? Como nós devemos ser insistentes? Como nós devemos ser incessantes? Qual deve ser a nossa postura ao orarmos? De vigilância. Então a vigilância é uma característica da oração do crente. A vigilância é uma característica da nossa vida de oração. Normalmente, como eu disse, a gente separa. Então, quando a gente está lutando contra o pecado, a gente fala, vigia, meu irmão. Vigia que o leão está aí a nos rodear, não é assim? Mas tem que ser assim, ore de forma vigilante. A oração é o mais importante. A oração é o cerne, a vigilância é a característica da oração do crente. E como que é uma vigilância? O que é essa vigilância, então, que deve ser a característica principal da nossa vida de oração? Quando a gente volta para os evangelhos, eu peço que os irmãos abram em Mateus 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. 26, 36.
Mateus 26, 36. Jesus certamente foi aquele que mais nos ensinou sobre a vigilância. E a vigilância para Cristo, ela está muitas vezes associada ao contexto da oração. E até surge como sinônimo, justamente porque ela é uma característica dessa oração. E é o caso aqui que lemos em Mateus 26. Jesus está no Getsêmani, às vésperas de ser entregue aos romanos, a ser traído por Judas, e então ele, aflito na sua alma, na iminência de ser entregue, ele então se resguarda, ele se separa do grupo para orar. Ele chama então aqueles 3 discípulos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. Então, é aqui que a gente se encontra. Versículo 36 de Mateus 26. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, aqui é Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vejam o detalhe da narrativa. Jesus se afasta primeiramente para fazer o quê? Vou ali orar. E o que ele pede para os discípulos? Fiquem aqui e vigiem comigo. Vigiai comigo. Então, exatamente há esse intercâmbio de sentido. O vigiar para Cristo era: orem, orem, estejam atentos, orem. A vigilância é uma característica da nossa oração. E aí então, versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes o quê? Vigiar comigo? 41, vigiai e orai. É uma coisa só, gente. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui Jesus nos ensina qual é o motivo dessa oração vigilante. Por que devemos orar vigilantes, de forma atenta, para que nós não caiamos em tentação? Então a nossa oração, irmãos, não é simplesmente uma obrigação do crente. A oração não é simplesmente um rito que nós fazemos antes das nossas refeições. A oração não é só um ponto no nosso checklist antes de dormir. A oração é uma arma do crente. É um meio de graça que nós temos e recebemos do Senhor Jesus para combater o pecado, para lutar contra a tentação. Ser tentados todos nós seremos. Ser tentado não é pecado, mas cair em tentação é pecado. O nosso Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, diz o autor aos Hebreus, porém sem pecado. E por que sem pecado? Oração. Dentre muitos outros motivos, oração. Cristo nos deu o seu próprio exemplo. Então, irmãos, na nossa luta contra o pecado, nós devemos, antes de mais nada, correr de joelhos para a presença de Deus e vigiar. Oração vigilante é isso, é uma oração atenta, é uma oração sóbria. Não é aquela oração que simplesmente segue um ritual, que cumpre um formato. Então eu agradeço pelo dia, eu agradeço pela minha vida, eu agradeço pelo perdão de pecados, eu peço perdão pelos meus pecados e peço a Deus as coisas que eu... Não é assim normalmente? Pode ser, é um bom modelo, tá, gente? Não precisa deixar de orar assim, não. Mas cuidado para não cair na repetição. A oração é a arma, irmãos. E no momento mais difícil da sua vida, se você está lutando contra um pecado, ou tem momentos da nossa vida, e aqui se aplica muito bem, tem momentos da nossa vida em que nós conhecemos a fraqueza da nossa carne. Às vezes, algumas situações sociais. Caramba, deu problema de novo com aquela pessoa, eu tenho que falar com aquela pessoa, mas toda vez que eu vou lidar com ela, dá ruim. Eu perco a minha paz, eu falo que eu não devo. Não tem situações que é assim? A gente já antecipa o pecado? Então o que você faz? Ora o dobro. Vigia. Luta antes de chegar. Você está no seu local de trabalho, o seu local de trabalho te presta alguma ameaça.
ou alguma dificuldade para o seu testemunho, ou você está sofrendo uma certa perseguição, pode ser profissional ou até mesmo por conta da sua fé, não importa, mas você sabe que você está indo para um ambiente hostil. Não espera o caldo entornar. Vigia, orai e vigiai. É isso que o Senhor Jesus está falando, para não cair em tentação. Então, nesse sentido que Jesus fala, o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quer dizer com isso? Que o nosso espírito ele está pronto, ele está habilitado, ele está capacitado para fazer a vontade de Deus, mas a gente ainda tem em nós a nossa carne suscetível a falhas, suscetível a tropeços, suscetível a tentações, que se nós não lutarmos contra ela, se nós não vigiarmos em oração, ela vai nos fazer tropeçar. Então o que Jesus nos ensina é exatamente isso. Olhem do que da sua carne lhe faz tropeçar. No caso daqueles discípulos, não era só o cansaço físico. Era a não compreensão da urgência dos fatos. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. O Filho do Homem estava prestes a ser entregue para morrer pelos pecados da humanidade. E eles estavam dormindo. Chegaria um momento em que eles seriam perseguidos. Cada um desses 3 homens foi perseguido e morto por amor ao Evangelho. Cada um deles, como todos os demais apóstolos, foram executados. Chegaria um momento em que eles fariam essa oração, de uma angústia até a morte, na véspera da sua morte. Mas eles não entendiam isso. E cederam. E cederam. Então, irmãos, não cedam à tentação. Não deem mole, como a gente diz no Rio. Não deem bobeira, antecipem as suas fraquezas. Não esperem elas crescerem contra vocês. Isso é uma oração vigilante. Isso é uma oração que nos guarda, nos preserva do pecado. Mas quando nós olhamos para a vida, para a nossa vida hoje, esse exemplo dos discípulos é muito próprio para a nossa realidade corrida, hiperconectada, hiperestimulada. Porque nós nos encontramos exatamente assim como os discípulos, distraídos, sem compreensão da urgência de seguir a Cristo, de vigiar em oração, e nós vivemos esgotados, é ou não é? Até nos nossos momentos de descanso, e aqui eu faço um meia-culpa, eu também caio nisso, irmãos. Até nos nossos momentos de descanso, nós nos lotamos de informação, nós nos distraímos com hiperestímulos, de redes sociais, de serviços de streaming, do que for, do WhatsApp, e 1 milhão de mensagens que não tem fim. E passa-se 1, 2 horas em que a gente deveria estar descansando, orando, lendo a Bíblia, estando com a família, relaxando a nossa mente, nos preservando e nos restabelecendo para o dia seguinte. Mas a gente está nos esgotando. A gente está nos sobrecarregando. E aí certamente vai chegar na hora da vigilância, no calar da noite, antes de dormir, o que a gente faz? A gente dorme no meio da oração. É ou não é? Eu falo isso, irmãos, por luta própria. Porque eu tenho que vigiar nisso. Porque eu começo no Instagram, no WhatsApp, no que for, e quando eu vejo, passa 40 minutos, 1 hora, e está chegando a hora de dormir, eu falo, opa, para agora, não espero o sono vir. Eu ainda tenho muitas coisas a fazer. Eu preciso estar atento, eu preciso estar presente na oração. Mas nós vivemos tempos de ausência. Nós não estamos presentes em casa, nós não estamos presentes no trabalho, nós não estamos presentes na presença de Deus. Porque nos esgotamos, nos distraímos e nos hiperestimulamos. Vigiemos, irmãos, porque os dias são maus. Isso é uma oração vigilante. Então, o reino avança sob as orações dos crentes, orações essas, então, constantes, que perseveram, que são vigilantes. Mas a oração também é um pelos outros. E aqui, então, nós temos a oração, como o apóstolo Paulo nos coloca aqui, no versículo 3.
Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então aqui é um aspecto importante dessa oração vigilante. Ela não serve somente para nós lutarmos contra a nossa tentação, mas para nós edificarmos a igreja. E aqui é tão importante isso que o apóstolo Paulo nos diz e que também nós temos perdido por conta da característica individualista da nossa cultura. Oração sim é meio de graça, oração sim é meio de bênção, oração sim é um meio pelo qual nós nos apropriamos das bênçãos de Deus, nós recebemos bênção do Senhor, mas ela não é só para nós. E às vezes a gente lida com a oração como se fosse algo só para nós, ou com uma forma muitas vezes pragmática. Então, quando que nós oramos pelos outros? Quando a gente intercede, quando alguém pede para a gente. Então, meu irmão, ora para mim porque eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade, eu estou com essa necessidade. Então, ora por mim. E a gente vai lá e pede a Deus. A gente tem que fazer isso. A gente tem que interceder sim um pelos outros. A gente tem que pedir um pelos outros, com certeza. Mas não é só isso. Quantas vezes, meus irmãos, você orou esse ano, a gente ainda está em junho, dá tempo. 1º de junho, ainda dá tempo de mudar a sua agenda de oração. Mas quantas vezes você orou pelos seus irmãos, e eu não digo somente aos seus pastores e aos presbíteros dessa igreja, mas aos seus irmãos para que eles preguem o evangelho? Quantas vezes você lembrou de alguém aqui, seu irmão em Cristo, que não exerce um ministério formal de pregação, porque eu sei que é mais fácil lembrar do pastor pregando o evangelho. Mas quantas vezes você orou por um outro irmão seu aqui, falando, Senhor, abençoa esse meu irmão, porque amanhã ele vai para o trabalho dele e eu sei que ele é o único crente na área dele. Então abençoa ele para que o evangelho avance através desse meu irmão. Quantas vezes você orou pelos seus filhos para que eles sejam meio de graça na escola deles? Senhor, eu estou indo levar meu filho agora, que ele seja luz naquele lugar. A gente ora tanto para o Senhor preservar os nossos filhos da escola e das influências malignas que vêm de tantas ideologias, e é uma oração que devemos fazer. Devemos vigiar nisso também. Mas quantas vezes você orou no ataque? Muitas vezes a nossa oração é só na defesa. Senhor, não deixe que os nossos filhos sejam alcançados pelo mundo. Glória a Deus por isso, que o Senhor não deixe. Mas quantas vezes você também orou pelo ataque, pelo avanço, que o meu filho não só não seja influenciado, como ele seja influência, como ele seja luz, como crianças recebam o evangelho, o mistério de Cristo através do meu filho, que aquilo que ele ouviu hoje seja replicado, reproduzido amanhã na escola dele, amanhã na faculdade dele. Quantas vezes você orou por isso? Percebe, irmãos? Orar um pelos outros para o avanço do evangelho. É isso que Paulo está ensinando aos crentes de Colossos. Olha, o evangelho está avançando. Olha, eu estou aqui trabalhando, no caso aqui, Paulo estava preso por causa do evangelho. O evangelho vai continuar avançando, as portas do inferno não estão prevalecendo, crentes de Colossos. Por isso, continuem orando por nós. Por isso, continuem, lembrem-se de nós. Porque então nós estamos precisando da ajuda de Deus. Porque nós suplicamos e pedimos que vocês participem disso. Assim o evangelho avança. E nós então deixamos essa vida religiosa, essa vida espiritual que é centrada em nós, individualista. E isso nos lembra que fazemos parte de um reino. Quando nós intercedemos pelo avanço do evangelho através um dos outros aqui, nós nos lembramos de que fazemos parte de um reino muito maior do que nós. E de que servimos ao Senhor da terra, ao Senhor dos altos céus, aquele que é exaltado sobre todo nome, como nós cantamos aqui. Nós nos lembramos e nos inserimos nesse reino. Irmãos, não se esqueçam uns dos outros nas suas orações pelo avanço do evangelho. É assim que Paulo encerra outra carta dele, e eu peço que os irmãos abram Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículos 17 a 19. Paulo também no encerramento,
da sua carta aos Efésios, e ele fala algo muito similar. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso o quê? Vigiando. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui Paulo está resumindo tudo isso que eu acabei de falar. Que a nossa oração, ela parte primeiro da certeza da nossa salvação. É o capacete da salvação. É aquilo da armadura que era vital, proteger a cabeça. E a espada, o ataque, é a palavra de Deus. Como que a gente se apropria, como que a gente se veste com a garantia, com a certeza da salvação e com o poder da espada, que é a palavra de Deus, orando. Orando em súplica no Espírito Santo, que é quem nos dá todas essas coisas. E para isso, vigiando, em vigilância, como eu falei, atentos, em súplica por todos os santos, um pelos outros. E versículo 19, também por mim, Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Não, o mistério do Evangelho, ministério não, o mistério do Evangelho, que é exatamente isso que Paulo fala no versículo 3 de Colossenses, para que a fim de falarmos do mistério de Cristo. O que é esse mistério de Cristo? O que é esse mistério do Evangelho? É que Cristo morreu pelos pecados de todas as nações. Crentes de todas as nações podem ser salvos e serão salvos pelo poder do Espírito Santo na instrumentalidade da morte de Cristo, no purificar do sangue do Senhor Jesus. Agora a salvação não é restrita ao povo judeu, mas foi aberta, foi derramada a todas as nações. Isso é um mistério. Isso foi velado por muitos anos, por muitos séculos. A única maneira de se alcançar a Deus era através do povo judeu, do povo da aliança, mas agora não. Agora o Evangelho cresce a passos largos. Esse é um mistério. Gentios, gregos, romanos, árabes, de todas as línguas e nações estão chegando ao Evangelho pela instrumentalidade da igreja. E aqueles crentes, tanto de Éfeso quanto de Colossos, é a mesma região ali da Ásia Menor, deveriam então orar para que isso aconteça. E é assim que devemos fazer. Orar para que o mistério, que é Cristo ressurreto, morto, por pessoas de todas as línguas, nações, sejam alcançadas. Através de nós, irmãos. Através de mim aqui pregando e através de cada um de vocês, no seu contexto. Porque o alcance da igreja é muito maior quando ele é distribuído entre os irmãos do que quando ele é só concentrado no púlpito. Percebe? Isso aqui que a gente faz é solene. Isso aqui que a gente faz é necessário. Isso aqui que a gente faz, como a gente aprendeu hoje na classe Novos Membros, é marca da verdadeira igreja. Pregação do Evangelho, pregação fiel da Escritura. Mas o alcance do Evangelho não se limita ao púlpito. É através de toda a igreja. E a gente tem que orar por isso. E a gente tem que se esforçar por isso. E a gente tem que vigiar para que a gente esteja atento. O reino de Deus então avança através das orações. Mas o reino de Deus também avança, segundo ponto, versículos 5 e 6, através do testemunho sábio dos crentes. Voltem lá em Colossenses capítulo 4. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aqui, irmãos, em poucas palavras, Paulo nos define e nos dá um bom resumo do que é o verdadeiro testemunho cristão. Aqui a gente encontra todos os elementos para nós buscarmos no nosso próprio testemunho individual, naquilo que os outros vão ver de Cristo em nós. Isso é o nosso testemunho. E aquilo que vai alimentar o que nós falamos, nós pregamos e nós ensinamos. Então o testemunho cristão, ele deve agir, ele deve envolver a nossa conduta, o nosso discernimento e a nossa fala. Então, na nossa conduta, Paulo está falando da nossa coerência. Então, é o que ele coloca ainda no versículo 5.
portai-vos com sabedoria. Aqui é andem com sabedoria, ou seja, vivam como pessoas sábias. Sejam reconhecidas pela sabedoria de vocês. Porque isso vai contribuir, isso vai servir para o seu testemunho. As suas ações vão contribuir, vão beneficiar o seu testemunho. Mas aqui eu preciso fazer um parênteses importante. As nossas ações, a nossa conduta não é o nosso testemunho em si. Não é verdade aquela máxima atribuída a Francisco de Assis, que diz, pregue se necessário com palavras. Isso não é verdade. Porque pregação, irmãos, é com palavras. Não existe pregação sem palavras. Vamos comigo em Romanos 10, versículo 14. Outra carta do apóstolo Paulo, Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, biblicamente falando, a pregação está diretamente ligada ao ouvir. O ouvir o evangelho é o resultado da verdadeira pregação. Ações não pregam. O que se prega são palavras. É o evangelho, é Cristo ressurreto. Portanto, irmãos, pregação é falar do Senhor Jesus, é falar da sua obra, é falar daquilo que Ele fez por nós da cruz, é falar da necessidade de arrependimento, é falar da necessidade de entrega ao senhorio de Cristo, é falar da confiança de salvação, é falar da vida eterna que temos no Senhor Jesus. Isso é pregação. Agora, irmãos, certamente a nossa postura, a nossa conduta não está distante da nossa pregação e nem deve estar, porque ela testifica, ela confirma os efeitos daquilo que a gente prega na nossa vida. A gente só prega aquilo que é verdade para nós. Caso contrário, seremos hipócritas. Para pregarmos, então, o Evangelho de Cristo, necessariamente devemos ter sido transformados pelo Evangelho de Cristo. E para termos sido transformados pelo Evangelho de Cristo, devemos então agir como regenerados por Cristo. Então, de fato, as nossas ações, a nossa conduta não é o mesmo que a nossa pregação. Entretanto, ela contribui para manifestar, demonstrar visivelmente, publicamente, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós e o que o seu Espírito Santo fez na nossa vida. E aí, então, podemos pregar o Evangelho. Então, o testemunho cristão certamente está acompanhado e baseado na nossa conduta, na nossa coerência. Ele também está baseado no nosso discernimento da realidade. De como entendemos o meio onde estamos, com quem estamos falando e quando estamos falando. É isso que o apóstolo Paulo, então, continua dizendo. Voltem lá para Colossenses, versículo 5, 4, 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Esse aproveitai as oportunidades aqui, literalmente significa não desperdicem seu tempo. Façam bom uso do tempo que vocês têm. Que tempo é esse, Paulo? Seu sopro de vida. O tempo que você tem na terra. O tempo que ainda lhe resta. Nenhum de nós sabemos quantos dias nos faltam nessa terra. Nem menos sabemos quando que Jesus vai voltar, se ele vai voltar antes da data da nossa morte. O próprio Jesus disse que o Filho do Homem voltaria como um ladrão, sem que ninguém esperasse. Portanto, irmãos, nós não sabemos quando partiremos ou quando Cristo voltará. Por isso, cada segundo conta. Cada segundo conta. Todo momento é oportuno para a pregação da palavra. Entretanto, precisamos ser sábios nisso. Precisamos aproveitar o tempo. E aqui é interessante, porque se aproveitar o tempo, aproveitar a oportunidade, não é a gente ficar bitolado com isso. Então agora eu tenho que sair evangelizando o tempo todo, toda hora eu tenho que sempre ter um folheto no bolso e falar de Jesus para todo mundo, porque aí então eu não posso desperdiçar o tempo, que a qualquer hora eu posso morrer. Não, cara, não é isso.
é entender o seu momento e aproveitar as oportunidades. Não desperdiçar as oportunidades que você tem. Você passa muitas horas com as mesmas pessoas no seu local de trabalho. E por conta dessa muita convivência, você acaba sabendo, tendo acesso da sua vida, das suas necessidades, dos seus medos. Olha a oportunidade. Olha o quanto nós temos de oportunidade para apresentar Cristo como esperança. Olha os nossos filhos, irmãos, temos o privilégio de conduzir os nossos filhos desde a primeira infância na formação da sua personalidade e caráter. Irmãos, não é um fardo educarmos eles na palavra de Deus, é um privilégio que nós temos, aproveitarmos o tempo enquanto eles ainda nos ouvem. Para os pais de adolescentes e os adolescentes presentes sabem, já não nos ouvem tanto. Adultos, então, ouviremos menos. Aproveitem a oportunidade. Enquanto a gente ainda pode instruí-los, ore e eles oram. Leiam a Bíblia e eles leem. Senta aqui comigo para estudar a palavra e eles sentam. Aproveitem o tempo. Porque nós sabemos, o tempo passa rápido. O tempo passa muito rápido. E as oportunidades estão diante dos nossos olhos para aproveitar cada uma delas para pregar o Evangelho. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina a fazer. Nós devemos viver de maneira intencional. Nós não estamos aqui de passagem. Nós não simplesmente reagimos à vida. Nós não simplesmente devemos viver distraídos, como eu acabei de falar aqui. Devemos estar atentos a todas as oportunidades que o Senhor nos dá para pregar o Evangelho. Devemos orar por mais oportunidades, devemos orar por atenção, devemos orar por discernimento. É assim, irmãos, o que o nosso testemunho é intencional. Nosso testemunho também deve ser gracioso, é o que o apóstolo Paulo fala no versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tudo isso, irmãos, envolve o testemunho sábio. Aquele testemunho que é coerente, aquele testemunho que é intencional e sabe aproveitar as oportunidades. E aquele testemunho que sabe a maneira de falar e como falar. Muitas vezes, irmãos, não é o momento certo de falar. Muitas vezes é o momento de ouvir. Muitas vezes as pessoas vão chegar a nós para desabafar. Não cristãos. E devemos estar atentos a ouvi-los. Mas às vezes no afã, na vontade de querer pregar o Evangelho, a pessoa vem então, nossa, fulano, mas eu estou com um problema lá no meu casamento, vou orar por você porque o Senhor liberta. Eu digo, calma, ouve. Se importe. Esteja ali para acolher aquela pessoa. E então, encontrando uma boa oportunidade, apresente o Evangelho. Ou se coloque à disposição em oração. Quando a gente olha alguns meios evangelísticos, a gente vê que é o oposto disso. Que não tem graça na fala. É um evangelismo rude. Aqui, ó, você já aceitou Jesus? Você já conhece Jesus? Você sabe que você vai para o inferno. Gente, é lógico que a gente tem que combater o pecado. É lógico que a gente tem que denunciar o pecado. A gente sabe disso tudo. Mas, irmãos, temperado com sal. Tem que saber dizer. Tem que saber o momento de falar. A gente tem que ser sábio na maneira, de forma agradável. E aqui um outro ponto muito importante. Com isso eu também não defendo aquilo que muitos chamam de um evangelho fácil. O que é um evangelho fácil? É aquele que tem medo de falar do pecado. É aquele que tem medo de falar de temas complexos. Então eu vou subir aqui e não vou falar de eleição, porque eu sei que eleição é meio treta. Eleição é meio espinhoso, então pode afastar. Se o texto falar de eleição, eu vou falar de eleição. Se o texto falar de pecado, eu vou falar de pecado. Ser agradável no falar não é omitir os aspectos difíceis do Evangelho. É só saber a maneira e a ocasião de como devemos falar e quando devemos falar.
ser agradável é isso. Mas nunca podemos deixar de pregar por medo de ofender, porque eu digo a vocês, o evangelho é sempre ofensivo. Paulo descreveu o evangelho das duas uma, ou loucura ou escândalo. Loucura e escândalo não são agradáveis. Mas até nisso a gente tem que ser inspirado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, para saber como levar esse conflito, como levar esse confronto, como levar o pecador ao arrependimento, porque no final é o próprio Espírito quem faz essa obra. Mas nós não podemos nos esconder da verdade do Evangelho, mas podemos ser sábios sim, na maneira e no momento de falar. E eu vejo tantos debates na internet, tanta tolice, crentes discutindo doutrina sem qualquer responsabilidade, em listas, em quilômetros de comentários. E aí os não crentes olham aquilo tudo, e isso nos serve de mau testemunho. Certa vez, num dos comentários aí sobre eleição e tal, calvinismo, arminiano, aí estava aquela treta e tal, aquela discussão braba, e aí algumas pessoas lá dos comentários, de ambos os lados, começaram a faltar respeito um com o outro, e aí apareceu um sujeito e falou assim, tá vendo, é por isso que eu não consigo pisar na igreja. Eles não respeitam nem a si mesmos, vão respeitar a mim que não acredito em Deus. Gente, percebem? Isso é um desserviço. Isso é um mau testemunho. Isso é conduta pecaminosa. Devemos discutir doutrina? Com certeza. Devemos elaborar a nossa teologia? Certamente. Os irmãos que me conhecem sabem como eu gosto dessa discussão, dessa elaboração, desse compromisso com a palavra, desse conflito muitas vezes por ensinos errados. Irmãos presentes aqui na escola dominical e tantos outros ensinos sabem disso. É necessário, é assim que a gente cresce. Maturidade cristã é pegarmos temas difíceis e tratarmos à luz da palavra, porém com sabedoria, porém com o objetivo a glorificar a Deus. E não simplesmente envaidecer-nos numa briga eterna de argumentos. Temperada com sal, sempre agradável. E aí Paulo conclui, para saberdes como deveis responder a cada um. Como deveis responder a cada um. Como que a gente vai saber, pastor? Orando. Oração atenta e vigilante. Você vai conversar, você vai encontrar aquela pessoa, aquele seu amigo, aquele parente que tem ódio do evangelho, que tem ódio da igreja. Ore antes. Peça a Deus discernimento. Peça ao Espírito Santo palavras, para que elas sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, no momento adequado, a dizer. Aqui o temperado com sal é exatamente isso, é tempero, é aquilo que dá sabor, é aquilo que torna agradável de se ouvir, de se discutir. Mas muitas vezes a gente paga de chato, olha lá vem os crentes de novo querer falar de Bíblia, porque não é temperado com sal, o nosso testemunho está sendo amargo. E muitas vezes não é por causa do pecado, muitas vezes é por culpa nossa, que não está sabendo lidar com a pregação da palavra. Então devemos olhar, irmãos, devemos então buscar no Senhor através da oração. Último ponto então, dos versículos 7 a 18, o reino avança através da cooperação dos crentes. E aqui nós vemos uma longa lista de colaboradores do ministério do apóstolo Paulo. E aqui, não precisa confessar não, gente, mas aí é quando a gente, depois de muita perseverança, chega no Novo Testamento, naquelas maratonas de leitura bíblica, aí chega no final das cartas, a gente volta a passar batido, né? Não, aqui é só despedida de Paulo, tem uma lista aqui, uma galera que eu nem conheço, então tá, tudo bem, entendi. É só pela defesa histórica. Certamente tem esse objetivo também, pessoas existiram, as pessoas existiram, foram nomeadas, e outras pessoas conheciam essas, e isso valida o testemunho de Paulo. Mas não é só para isso, irmãos. Não é para pular, não. Na leitura bíblica, ler cada um desses versículos. Por que isso está aqui? Isso foi inspirado pelo Espírito Santo. Para nossa edificação em pleno século XXI. Uma lista de um bando de gente que ele nem conhece. É porque o apóstolo Paulo nos mostra aqui, e queria mostrar também para aqueles crentes de Colossos, que o reino avança pela cooperação dos crentes.
Irmãos, a gente está falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu quase um terço do Novo Testamento. Ele pregou em mais de 40 cidades diferentes. E em 15 mil quilômetros foram percorridos por Paulo nas suas 3 viagens. 15 mil quilômetros, numa época que não existia carro, não existia avião, não existia bicicleta. Esse apóstolo Paulo reconhece que ele não poderia fazer tudo sozinho. Esse apóstolo Paulo, que passou 3 anos diretamente com Cristo, aprendendo do Evangelho, num monte na Arábia. Isso está lá escondido em Gálatas, depois a gente fala sobre isso. Mas ele recebeu do próprio Cristo, ele subiu ao 3º céu, teve um encontro presencial com Cristo ressurreto. Esse Paulo reconhecia que ele não poderia fazer nada sozinho. Pelo contrário, que o ministério dele avançou por causa da cooperação dos irmãos. E não por causa do mérito dele. E não por causa das habilidades dele. E aqui, quando a gente olha rapidamente para essa lista, a gente vê inúmeras formas de contribuição desses irmãos, que podem nos inspirar vocês a contribuírem também para o avanço do Evangelho. A gente vê, por exemplo, os mensageiros. Olha o versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de confortar o seu coração, alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Mensageiros que iam então alimentando de informação aquelas igrejas, aqueles crentes espalhados sob perseguição judaica, sob hostilidade romana, para serem então edificados, encorajados a continuarem no ministério. A gente vê companheiros de prisão sofrendo as mesmas perseguições de Paulo. Por exemplo, versículo 10, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, ou seja, Aristarco está me dando um alô aí para vocês, Aristarco está aqui comigo também preso, então ele está mandando um salve aí para vocês, está mandando um alô aí para vocês, saúda-vos Aristarco, judeus convertidos, versículo 10 ainda, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Olha a hospitalidade cristã aqui também. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente. Quem são esses únicos da circuncisão? São os únicos judeus convertidos daquela região, que agora cooperam pessoalmente com Paulo pelo reino de Deus. Eles têm sido um lenitivo, um conforto para o apóstolo Paulo. Judeus da conversão. Intercessores, olha aqui a oração então vigilante, crentes dedicados à oração por aqueles que estavam à frente. Versículo 12, saúda-vos, então manda também um alô, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações. Homem de oração, que devia passar horas, dias, de joelhos, por eles, pelos crentes de Colossos e tantos outros crentes espalhados na Ásia Menor, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. É assim que a gente intercede vigilantemente uns pelos outros, para que a nossa fé, uns dos outros, dos nossos irmãos em Cristo, permaneça perfeita e plenamente convicta da vontade de Deus. Você tem orado assim pelos seus irmãos? Você tem orado assim pelos da sua casa? Você tem orado assim pelos seus pastores e pelos seus presbíteros? Que é a fé daqueles que caminham contigo, que compartilham da salvação com você, que essa fé se mantenha, se conserve perfeita? Isso devemos fazer uns pelos outros. Aqui o exemplo. E versículo 13, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. E crentes hospitaleiros que recebiam essas igrejas, como eu falei, a igreja de Colossos não era uma única igreja de Colossos, era uma região na cidade de Colossos, com várias pequenas igrejas, de 20 e 30 irmãos hospedados e reunidos nas casas daquelas pessoas. Então, versículo 15, saudai-vos, irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Ninfa que é uma irmã em Cristo que hospedava, que tinha aberto a sua casa. Pode ser uma viúva, pode ser uma crente convertida de um marido não convertido. Certamente Ninfa não era líder dessa igreja e nem pastora, nada disso. Alguns usam o versículo por isso, está completamente errado, mas ela era hospitaleira.
Ela abrir a sua casa para o Evangelho avançar. E a nossa casa deve ser a extensão da Igreja de Cristo. Deveríamos abrir as nossas portas para receber o povo de Deus, para a sua edificação. Irmãos, é isso. Uma lista que muitas vezes nós ignoramos. Mas como vimos tudo aqui, o Evangelho avança. O reino de Deus avançou através do esforço dos irmãos, pelo poder do Espírito Santo, e continua sendo assim conosco. O Evangelho avança sob as nossas orações. O Evangelho avança a partir do nosso testemunho. O Evangelho avança através da nossa cooperação mútua. E isso, meus irmãos, é bênção para nós. É segurança para nós. É desafio para nós. Para você que já tem Cristo como Senhor da sua vida, não subestime a importância da sua oração. Não subestime a importância do seu testemunho. Não subestime a importância da sua cooperação. Para você que ainda não está inserido no corpo da igreja, que ainda não tem Cristo como Senhor da sua vida, porque não tem como ser servo de Cristo sem fazer parte do seu corpo. É impossível, irmãos, ter Cristo como Senhor e não cooperar no corpo de Cristo. Para você, então, você não precisa viver sozinho. Essa espiritualidade vazia, sozinha. Temos irmãos, tem uma família na fé que está disposta, de braços abertos, a cooperar com você, a orar com você, a orar por você, a fortalecer o teu testemunho, a fortalecer o teu propósito de vida para a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Durante a oração eu já convido os presbíteros aqui à frente, então nós seguiremos ao nosso momento também de ceia. Senhor, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus em resposta à palavra que acabamos de ouvir. Senhor, nosso Deus e amado Pai, te louvamos porque o teu reino avança, Pai. O seu reino avança não é por causa do nosso mérito, não é por conta da nossa força, não é por conta da nossa inteligência, é única e exclusivamente pela tua graça e pelo poder do teu Espírito Santo derramado sobre todos nós. Te louvamos pelo testemunho de Paulo, te louvamos pelo testemunho dos nossos irmãos em Colossos que há tantos séculos atrás permaneceram firmes, convictos na salvação. Até que chegasse a nossa vez na história da salvação, até que chegasse o nosso momento na história de preservar esse evangelho, de pregar o mistério de Cristo, que é Cristo ressurreto, morto sim, mas vivo, para vencer o pecado. Louvado seja o teu nome, Senhor. E agora, Pai, nos habilita, nos capacita, nos fortalece, em nome de Jesus, nos enche do Espírito Santo, para que tenhamos uma vida de oração vigilante, para que saibamos, Senhor, vencer o mal, resistir às tentações em oração, Pai, como Cristo nos ensinou e nos deu como exemplo. Que o nosso testemunho seja coerente, que o nosso testemunho seja consistente, seja intencional, que sejamos, então, na nossa conduta, na nossa consciência, na nossa convicção e na nossa fala, verdadeiras testemunhas de Cristo. E que cooperemos uns com os outros pelo avanço do reino, Senhor. Dá-nos o privilégio de participar, de ver com os nossos olhos e colher com as nossas mãos os frutos desse evangelho, desse reino que avança. Até o dia que o Senhor Jesus irá voltar e nos reunir, Senhor, no seu reino eterno, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.